Mateus 26, 36, se você achou, por favor, sinaliza para eu saber e diga amém. Amém. Vou ler alguns versículos, até porque quem vem para uma vigília não tem dificuldade de ler Bíblia. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E um pouco adiante prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos 12 que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque a todos quanto lançarem mão da espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém e amém. Você pode dizer amém em concordância com essa palavra? Irmãos, se eu pedisse alguém aqui essa noite, eu não farei isso, aqui é só metafórico. Se eu pedisse alguém aqui essa noite para falarmos um pouco sobre o sacrifício de Jesus, sobre a entrega de Jesus por nós, como já foi cantado e já foi dito aqui. Se eu pedisse alguém aqui, descreva um pouco sobre o sofrimento de Jesus, o sacrifício de Jesus por eu e você. Muito provavelmente as imagens que você criaria na sua mente, as lembranças que você teria, seriam quais? Provavelmente você se lembraria de Jesus carregando a cruz até o Calvário. É uma verdade. Provavelmente você se lembraria de Simão, o sirineu, aquele homem oriundo de Cirene, ajudando Jesus a carregar a cruz. Você também se lembraria de Jesus sendo pregado na cruz do meio, às 9 da manhã, no alto do Gólgota. Provavelmente você se lembraria dos cravos nas mãos, nos pés, da coroa de espinhos. Muito provavelmente você também se lembraria do escárnio dos soldados e dos príncipes religiosos que por ali passavam. Provavelmente você também se lembraria dele sentir sede, dele pedir perdão ao Pai por aqueles que estavam fazendo aquilo por não saberem o que faziam. Muito provavelmente você se lembraria de quê? Da lança que o traspassou depois que ele deu o brado. Você se lembraria do brado: tetelestai, está consumado. Você se lembraria de José de Arimateia e Nicodemos pedindo Pilatos para tirá-lo da cruz. Tudo isso é verdade, está ligado ao sacrifício de Jesus. Só que quando nós lembramos do sacrifício de Jesus, escute isso, nós costumamos ligar todo o sacrifício de Jesus, a dor, a angústia, somente ao Calvário. Falou da entrega de Jesus, Calvário, é uma verdade. Mas olhando para o texto que nós lemos agora, e todos os 4 evangelistas falam sobre esse momento de Jesus no jardim, essa vigília que aconteceu da madrugada de quinta para sexta-feira,
horas antes dele ser pregado na cruz. Todos os 4 evangelistas falam dessa vigília. E nós olhando para esse texto, descobrimos que o sacrifício de Jesus, a angústia de Jesus, a dor de Jesus, a entrega de Jesus não começou no Calvário. Ela culminou no Calvário. Ela concluiu-se no Calvário. Mas ela começou naquela madrugada de quinta para sexta-feira, no Monte das Oliveiras, num lugar à parte chamado Getsemane. Foi no Getsemane que Jesus orou intensamente. Foi no Getsemane que os discípulos dormiram quando ele mais precisou. Foi no Getsemane que ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Algumas versões, angustiado até a morte. Foi no Getsemane que ele suou gotas como sangue. Foi no Getsemane que Judas o beijou e o traiu, consumando a traição pelas 30 peças de prata. Foi no Getsemane que ele foi manietado. Aquelas mesmas mãos que criaram o homem lá no Éden, aquelas mesmas mãos que multiplicaram peixes, pães, curaram enfermos, aquelas mesmas mãos agora estão manietadas por mim e por você. E alguém se pergunta: por que mãos tão poderosas ficaram presas por cordas no Getsemane? Simples demais. Ele ficou preso aquela madrugada para que eu e você estivéssemos livres nessa aqui. Se ele tivesse arrebentado aquelas cordas, eu e você estaremos presos pelas cordas do pecado. Mas ele se fez preso para que nós fôssemos livres. Então, quando nós olhamos para o Getsemane, nós vemos que o início da entrega de Jesus, a angústia de Jesus, começou no Getsemane e não no Calvário. E aí, eu sempre conversando com Deus, orando e perguntando: por quê? Porque esse é um assunto que eu gosto muito de tratar, de falar, de escrever. E eu perguntando por que Deus, em sua infinita graça, sabedoria, o Deus Pai com seu poder imensurável, sabendo de tudo que estava proposto para o Filho na cruz, será que Deus não poderia ter adiantado o processo e ter livrado Jesus da agonia do Getsemane também? Será que os cravos, a cruz, a zombaria, a lança, a coroa de espinhos, será que isso já não era suficiente para remir o nosso pecado? Porque apesar de ele passar por tudo aquilo no Calvário, ele também tinha que passar por agonia no Getsemane, naquela vigília, naquela madrugada? Por que ele tinha que sofrer naquela madrugada, naquele jardim? E aí, eu orando, o Espírito Santo falou algo ao meu entendimento, ao meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Por que Jesus teve que ir para o Getsemane antes de ir para o Calvário? Guarde isso, é porque Getsemane e Calvário representam 2 níveis de provas diferentes que Jesus passou. Qual a diferença entre Getsemane e Calvário? Aguça o ouvido. Calvário, quando ele foi para a cruz às 9 da manhã daquela sexta-feira, era Páscoa em Jerusalém. Jerusalém estava apinhada de pessoas, gentios, estrangeiros, prosélitos. Haviam pessoas de inúmeras nações que foram participar da Páscoa em Jerusalém. E todo mundo que ergueu a cabeça para o alto do Gólgota naquele dia, viu Jesus pregado na cruz do meio. Quem passou por ali, viu a placa sobre a cruz: esse é Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Então o Calvário representa uma aprovação pública. Jesus passou e todo mundo viu. Foi escarnecido e todo mundo viu. Foi zombado e todo mundo viu. Foi ferido e todo mundo viu. Então o Calvário é uma prova que ele passou e todo mundo viu. Já o Getsemane não. Foi uma prova que ele passou e poucas pessoas ficaram sabendo. Foi uma prova que ele passou, quase ninguém viu. E teve coisas que ele disse que foi só ele e Deus. Então qual a diferença entre Calvário e Getsemane? Calvário é aquela prova que ele passou e todo mundo viu. É uma prova pública. Getsemane já é uma prova particular. E eu tenho uma notícia para te dar: o servo não é maior do que o Senhor. Se Jesus passou por esses 2 níveis de provação, em algum momento na nossa trajetória cristã, claro que não será na mesma intensidade, na intensidade que ele passou, só ele passou, mas em algum momento da nossa caminhada viveremos esses 2 níveis de provação. Teremos as nossas provas que se assemelham ao Calvário, e teremos as nossas provas que se assemelham ao Getsemane. Diferença entre elas: provas que você passa e todo mundo fica sabendo que você está nela, Calvário. Provas que você passa e ninguém sabe que você está nela, Getsemane.
O que é uma prova calvário? Por exemplo, uma enfermidade que toca o seu corpo. O corpo começa a definhar, começa a perder peso. As pessoas olham para você, você não precisa falar que está doente, as pessoas percebem, todo mundo sabe. Uma prova financeira, andava num carro, morava numa casa, vestia certo tipo de roupa, de repente as condições caem, você tem que se adaptar, o carro muda, a casa muda, as roupas mudam, você não precisa falar, as pessoas olham para você e dizem, alguma coisa mudou. É calvário, prova que você passa e todo mundo sabe. O que é calvário? É aquele problema que você passa com um filho ou com um cônjuge, que a vizinhança inteira sabe, o condomínio inteiro sabe, os parentes sabem, as redes sociais ficam sabendo, são os nossos calvários. É um problema ministerial que você passa e a cidade inteira fica sabendo que você está passando por esse problema. São os calvários que a gente enfrenta. Mas nós também temos os nossos Getsêmanes. Quais são os nossos Getsêmanes? Provas que a gente passa e quase ninguém sabe que a gente está nela. É gente que está aqui, que já cantou, que já ergueu a mão, que já adorou, mas só você e Deus sabem como está o seu coração aí dentro. É gente que está passando adversidades, que ninguém tem noção da profundidade do nível dessa prova que você está passando. O que é uma prova Getsêmane? É aquela prova que a mãe deixa para chorar debaixo do chuveiro, para os filhos não verem a lágrima rolar. O que é um Getsêmane? É aquela prova que o pai deixa para orar no volante do carro, indo para o trabalho porque ele está sozinho, é só ele e Deus, ele não quer que ninguém ouça a oração. O que é Getsêmane? É aquela prova tão constrangedora que te falta força para marcar um gabinete e abrir o coração com o seu pastor. O que é Getsêmane? É aquela prova que só você e Deus sabem que você está nela. Temos os nossos calvários, mas também temos os nossos Getsêmanes. Agora, por que eu tenho que passar pelo Getsêmane? É um pouco sobre isso que eu quero falar aqui no início dessa madrugada. Aguça o seu ouvido. Por que o Getsêmane é importante? Porque o Getsêmane acontece de quinta para sexta, mas tem um milagre para acontecer no domingo de manhã. Tem o Getsêmane de quinta para sexta, mas tem um sepulcro aberto domingo de manhã. Tem um Getsêmane de quinta para sexta, mas tem anjos no sepulcro domingo de manhã. Deus trouxe alguém aqui para dizer, aguenta firme o Getsêmane, porque só vive o milagre da ressurreição domingo de manhã quem suportou o Getsêmane na madrugada de quinta para sexta-feira. Todo mundo aqui sabe o que significa Getsêmane. Lugar de prensar a azeitona, lugar de se extrair o azeite. Getsêmane é lugar onde se prensa as azeitonas, onde se coloca pressão sobre as azeitonas. Jesus ir para o Getsêmane, eu e você passarmos pelos nossos Getsêmanes, é aprendermos a sofrer as pressões que a vida nos dá. Dificilmente eu dou tema às minhas mensagens, mas eu quero dar um tema a essa mensagem aqui essa madrugada. Qual o tema, pastor? Aguente a pressão. Não, vou repetir, aguente a pressão. Fala para os 4 aí, aguente a pressão. É gente sendo pressionada no ministério, gente sendo pressionada na família, gente sendo pressionada pelas finanças, gente sendo pressionada em várias áreas da vida, e Deus te trouxe aqui para dizer, aguente a pressão, porque tem um milagre maior para acontecer ali na frente da sua vida. Aguente a pressão, porque tem algo para acontecer. Agora vamos lá. Aguça o ouvido. Por que Deus permite o Getsêmane? Simples, vamos para o texto. Primeiro, porque é no Getsêmane que a gente descobre quem é quem na nossa vida. Vou repetir. Pastor, por que eu tenho que passar pelos Getsêmanes além dos Calvários? Porque é no Getsêmane que você descobre quem é quem na sua vida. Para começar, nós lemos Mateus 26 a partir do 36. Se você ler depois com calma Mateus 26 a partir do 17, Jesus está no cenáculo, ele vai para o cenáculo celebrar a última Páscoa com os discípulos. Quando ele está na mesa, ele diz assim, um de vocês há de me trair. Pedro, que é o mais ousado, está um pouco longe de Jesus, vira para João, que está mais perto, e diz assim, João, pergunta para ele se sou eu. João, que reclina a cabeça no peito de Jesus, vira para Jesus, e só João e Jesus têm esse diálogo, diz assim, mestre, qual de nós aqui vai te trair? Aí Jesus diz, aquele que eu molhar o bocado de pão, João, e colocar na boca dele, esse é o traidor. Jesus molha o bocado de pão e coloca na boca de Judas. E Judas está tão perto de Jesus que a mão dele alcança a boca de Judas. Se Judas estivesse na outra ponta da mesa, ou Jesus tinha que levantar, ou o pão tinha que passar de mão em mão. Mas Judas estava tão perto, que ao alcance da mão, ele pôde tocar no pão. Quando Jesus faz esse ato com Judas,
Judas se levanta da mesa com o coração inflamado pelo diabo, a mente dominada pela ganância. Aí Jesus diz: o que você tem que fazer, vai lá e faz depressa. Então Judas sai possesso por Satanás. Jesus fica com 11. Quando ele vai para o Getsemane, Mateus 26, a partir do 36, ele não está com 12, ele está com 11. Por quê? Porque Judas não entra na prensa contigo. É na prensa que Judas, a máscara de Judas cai. Sabe quando é que Judas entrou na prensa? Foi para o Getsemane, depois que ele tinha pegado as 30 moedas de prata. Porque tem gente que só entra na prensa contigo se ganhar alguma coisa. Então fica tranquilo que Deus só está permitindo essa prensa para mostrar quem é quem na sua vida. É na prensa que a máscara de Judas cai. É na prensa que Deus mostra com quem você pode contar. Aguente a pressão, aguente a pressão, aguente a pressão. Mas sabe o que é bonito disso tudo? É que Jesus tinha 12, mas só um era Judas. Porque para cada Judas que o diabo levanta, Deus levanta mais 11 para entrar na prensa contigo. Deus levanta 11 para estender a mão para você quando você precisa. Então me ajuda, irmão. Jesus tinha 12, Judas saiu. Então ele vai para o Getsemane com quantos? 11. Ele chega com os 11, olha o que ele faz, verso 36. Então chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Olha a ordem: vocês se assentam e eu vou orar. Quando ele vai orar, ele chama 3: Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então ele tinha 11, mas ele deixou 8 no lugar e chamou 3 um pouco mais adiante. Aqueles 8 ele falou: vigia, esses 3, vem orar, porque eu sei quem é de vigiar e sei quem é de orar. Sei com quem eu posso contar para passar a noite aqui comigo, e sei quem eu posso contar para passar a noite orando. Então vocês 3 vêm comigo. Agora, por que Jesus separa esses 3 dos 8? Porque para esses 3 ele vai dizer um negócio que os 8 não podiam ouvir. Olha o que ele diz para os 3 no verso 38: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Repare que os 11 que estão na prensa com ele são amigos. Os 11 estão lá na prensa com ele, estão enfrentando os últimos momentos com ele. Só que dos 11, 8 não estão preparados para ouvir ele dizer: minha alma está cheia de tristeza. Mas 3 são amigos íntimos, esses podem ouvir. Então na prensa Deus te mostra para quem realmente você pode abrir seu coração. Porque nem todo mundo que está na prova contigo está preparado para ouvir certas coisas que vão sair da sua boca. E você tem que ter discernimento para saber para quem você pode abrir seu coração. Porque tem gente que é seu amigo, está contigo, está caminhando contigo, mas não está preparado para ouvir certas debilidades que vão sair da sua boca. Não estão preparados para ouvir certas coisas que você vai falar. E você tem que ter discernimento para descobrir quem é Pedro, quem é Tiago, quem é João. Esse aqui é meu amigo, está comigo na prova, mas não está preparado para ouvir eu dizer que estou cheio de tristeza. Agora esses 3 aqui são amigos, para esses eu posso abrir meu coração. Eu preciso liberar essa palavra sobre alguém aqui. Deus vai te mostrar nessa prensa para quem realmente você pode abrir seu coração. Deixa eu aproveitar e afundar o prego aqui. Na era das redes sociais, cuidado para não expor muito a sua vida, porque Facebook não é divã. Cuidado para não falar muito e acabar expondo coisas que nem todo mundo pode saber. Tem coisa que poucas pessoas podem ouvir você falar. Aí Jesus chama 3, ficou 8 no lugar. 3 mais adiante, aí o texto prossegue no verso 39, e indo um pouco mais adiante, orou ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então repare que tinha um assunto que ele ia falar, que dos 11, 3 podiam ouvir, mas tinha um negócio que ele podia falar, que só o Pai podia ouvir. Ele vai mais adiante e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Tem coisas que quando você está na prova, alguns amigos podem ouvir, mas tem coisas que quando você está na prova, só Deus pode ouvir você falar. Agora repare que ele dividiu o jardim em três espaços. 8 ficaram no lugar, 3 vieram mais adiante, só que ele foi sozinho. O que é isso aqui? É uma divisão do tabernáculo, do templo. Como é que o tabernáculo e o templo era dividido? Átrio, lugar santo e santo dos santos. No átrio, os levitas tinham acesso. Lugar santo, o sacerdote tinha acesso. Santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava para derramar sangue. Aí Jesus falou: fiquem 8 aqui no átrio, 3 vêm interceder comigo no altar do incenso. No lugar de derramar sangue eu vou sozinho. Pai,
na tua mão. Ouça, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Só que quando ele volta, pastor, depois de 1 hora de oração, os 3 melhores amigos dele estão dormindo, Pedro, Tiago e João. Só que o verso 40 diz o quê? Diz que ele virou para Pedro. Está todo mundo dormindo, mas ele fala com Pedro: Pedro, nem 1 hora você pode vigiar comigo? Vigiar e orar para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus está falando isso com Pedro? Porque já estava alertando Pedro da tentação que viria sobre ele. Pedro, todo mundo aqui está no mesmo barco, mas o diabo está pelejando contra a tua vida. Então, ora mais intensamente. Jesus volta, ora mais 1 hora. Quando ele retorna, os 3 estão dormindo de novo. Está todo mundo dormindo, na verdade. Ele volta, ora mais 1 hora. Quando retorna, está todo mundo dormindo. Ele diz: agora pode dormir à vontade. O traidor está entrando no jardim. Chegou a minha hora. Repare, irmão, quando Jesus mais precisou, seus amigos dormiram. Aguça o ouvido. Pedro, Tiago e João e mais 4 dos 12, 7 eram pescadores. Lá em Lucas 5, esses 7 passaram a noite inteira acordados para pescar. Não pegaram nada, mas ficaram acordados a noite inteira. João 21, os 7 de novo, depois que Jesus morreu e ressuscitou, voltaram a pescar. Os 7, está lá, João 21, a partir do verso 1, ficaram a noite inteira para pescar. Não pegaram nada, mas ficaram acordados até o amanhecer. Mas quando Jesus disse: ora comigo, dormiram. Por que para pescar fica acordado e para orar dorme? Porque pescar é o que eles gostavam de fazer. E quando é para fazer o que eu gosto, eu não meço esforço. Quando é para fazer algo que me agrada, eu não meço esforço. Não. Agora, normalmente o que Deus manda eu fazer vai na contramão do que eu gosto. Mas eu vou aliviar a barra dos 3 de mais uma meia dúzia. Olha o que o texto diz: que seus olhos estavam carregados. Verso de número 43, seus olhos estavam carregados. Lucas 22, 45, diz que eles estavam dormindo de tristeza. Aguça o ouvido. Não tem lógica. Já viu quando alguém está imbuído ou envolvido num problema muito grande? A lógica não é dormir, é perder o sono. Quanto maior o problema, menos sono você tem. Você encontra alguém, olha para a pessoa e diz: o que está acontecendo? Você não está dormindo? Estou envolvido num problema terrível. Esses caras estão diante do maior problema ministerial deles e estão dormindo? Olha o que Mateus escreve: seus olhos estavam carregados. Eu fui pesquisar esse carregados aqui. O que Mateus está tentando dizer aqui é que veio algo de fora, um peso, algo que não veio deles. Era um sono que eles não queriam ter. Aí eu fui pesquisar e fui orar. Por que esses caras dormiram quando Jesus mais precisou? Escute o que eu vou lhe dizer. Esse sono era espiritual. Sabe por que eles dormiram quando Jesus mais precisou? Porque Deus não quebra princípio que Ele mesmo estabeleceu. Como é que é? Deus não quebra princípio que Ele mesmo estabeleceu. Já foi dito aqui, Mateus 16, 18, Mateus 18, verso 18 e 19, por 2 vezes, Jesus virou para os discípulos e disse assim: o que vocês ligarem na terra, vai ser ligado no céu. Agora imagina os 3 melhores amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João, orando junto com ele, dizendo assim: Pai, passa o cálice dele. Pai, passa o cálice dele. Deus ia ter que passar, porque Ele não quebra princípio que Ele mesmo estabeleceu. Só que Deus olhou e falou: esse cálice eu não posso passar, então dorme, Pedro. Dorme, Tiago. Dorme, João. Por quê? Porque esse cálice eu não vou poder passar, ele vai ter que beber. O que eu aprendi aqui? Tem gente que não me ajuda na prensa, não é porque não quer, é Deus que não está deixando. Porque tem prensa que é só minha e eu vou ter que passar por ela de cabeça erguida. Tem cálice que é meu e eu vou ter que beber e ninguém vai poder compartilhar comigo. Tem prova que é só minha, então tem hora que o pai não vai poder te ajudar, a mãe não vai poder te ajudar, o pastor não vai poder te ajudar, o amigo não vai poder te ajudar. Por quê? Porque tem cálice que é seu, tem prova que é sua, e você tem que aprender a passar por ela. Então aguenta a pressão. Aguente a pressão. Tem gente que não está te ajudando, porque essa experiência é sua, particular, é você e Deus e mais ninguém. Aguente a pressão. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar.
enquanto Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Lucas 22, 44 diz que desceu um anjo do céu e começou a consolar Jesus no Getsemane. Por quê? Porque quando faltar ajuda da terra, vem ajuda do céu. Quando faltar mão estendida na terra, vem mão estendida do céu. Quando as portas se fecham na terra, abre-se as portas do céu. A alma está cheia de tristeza até a morte. Verso 38. Ele não disse: a minha alma está cheia de tristeza por causa da morte. Ele disse: está cheia de tristeza até. Ele nunca teve medo da morte. Foi ele mesmo quem disse: minha vida ninguém tira, eu a dou e tomo de volta a hora que eu quiser. Pastor, se ele não tinha medo da morte, por que ele está triste? Ele não está triste por causa da morte. Ele está triste até, ele está dizendo: ó, de agora, da madrugada de quinta para sexta, até amanhã, 3 horas da tarde, quando eu entregar o Espírito ao Pai, até lá eu vou estar triste. Por causa da morte? Não, por causa do distanciamento do Pai, não do desligamento. Como parte do Deus triuno, Jesus nunca se desligou do Pai, mas por causa do nosso pecado se distanciou. Por isso que na cruz ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Todos os pecados do passado, presente e futuro vieram sobre ele, do Getsemane até o Calvário. E o pecado faz separação. Ele nunca se desligou, sempre esteve ligado ao Pai, mas distanciou-se. Por quê? Para que eu e você nos aproximássemos. Por isso que ele está dizendo: eu estou triste por causa disso. E agora ele está lá no Getsemane, o seu suor começa a se transformar em sangue. Escute o que eu vou lhe dizer. O que está acontecendo com Jesus aqui, a medicina explica. É um fenômeno chamado hematidrose. O que é hematidrose? É quando alguém está debaixo de forte pressão psicológica ou física, estresse, e as glândulas sudoríparas do nosso corpo, os microvasos que existem aí, começam a dilatar e o sangue começa a se misturar com o suor. Só que isso acontece quando a pessoa está debaixo de forte pressão, e Jesus está tão pressionado, pecados do passado, presente e futuro, sobre ele no Getsemane, que ele começa a suar sangue. Já viu que tem gente, quando está passando por um problema, uma adversidade muito intensa, sente dores estomacais, dores no corpo, outros sentem enxaqueca, é o corpo reagindo à pressão psicológica. Jesus, 100% Deus, 100% homem, o corpo dele reage. A prensa está muito forte. Só que isso aqui, irmão, tem tudo a ver com o lugar que ele está, porque ele está no Getsemane. Getsemane é lugar de pressão. E por que ele está sendo tão esmagado, tão pressionado antes de ir para a cruz? Foi olhando para isso aqui, pastor Luiz, que eu entendi Abacuque 3,17, que nós cantamos aqui. Quem é que nós temos de Abacuque 3,17? Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Me ajuda aí, o produto da oliveira? Quando é que o produto da oliveira mente? Que negócio é esse do produto da oliveira mentir? Como é que funciona isso? Qual o produto da oliveira? A azeitona. Então repare que a oliveira não deixa de dar fruto. Ela dá fruto, só que o fruto mente. É um fruto mentiroso. Como é que é esse negócio de fruto mentiroso? Israel é muito rico em oliveira. O agricultor olhava lá, o agricultor olhava seus olivais, ele via a oliveira carregada de azeitona, ele já fazia as contas. Se tem muita azeitona, quando colocar na prensa vai ter muito azeite. Porque o mais caro não é o quilo da azeitona, o mais caro é o litro do azeite. Não estou falando desse azeite barato que a gente compra aqui não, misturado com óleo de soja. Mas o azeite caro, mesmo azeite bom, ele é mais caro que o quilo da azeitona. Por que o azeite é mais caro que o quilo da azeitona? Porque o mais valioso não é o que está por fora, é o que está por dentro. Normalmente o que está por dentro vale muito mais do que o que está por fora. Então o agricultor olhava lá as oliveiras carregadas de azeitona, e ele dizia: se eu tenho muita azeitona, quando eu colocar na prensa eu vou ter muito azeite. Eram 3 tipos de azeite extraído. O primeiro azeite, o azeite mais puro, era usado para unção. O segundo azeite, usado para acender castiçal. O terceiro azeite, para alimentação. O agricultor olhava e dizia: se tem muita azeitona, vai ter muito azeite. Aí ele ia colher a azeitona. Como é que se colhe a azeitona? Depois você lê Deuteronômio 24, 20, Isaías 17, 6, e o próprio Abacuque 3,17 dá uma noção de como é que funciona. O agricultor tem a sua oliveira carregada de azeitona. Hoje tem máquinas que fazem isso. Depois você pode procurar vídeos no YouTube sobre colheita de azeitona, que você vai verificar o que eu estou falando. Antigamente, o agricultor esticava um lençol debaixo da oliveira.
Isaías 17,6 diz: no sacudir da oliveira ainda restarão 2 ou 3 frutos nos ramos de cima, 4 ou 5 nos ramos de baixo. Sabe como é que se colhia a azeitona da oliveira? Sacudindo a oliveira. Mas olha o que Isaías diz: por mais que sacudam a oliveira, nunca arranca todo o fruto. Salmo 52 verso 8, Davi disse: eu sou como oliveira plantada na casa de Deus. Se eu e você, como Davi, somos oliveira plantada na casa do Senhor, a vida pode te sacudir o quanto quiser, que nunca vai arrancar tudo de você, sempre vai sobrar alguma coisa. O agricultor sacudia a oliveira, irmão, e aquele lençol debaixo da oliveira, o fruto caía na oliveira, no lençol. Por que o fruto não podia cair no chão? Aguça o ouvido. Deuteronômio 28:40, depois você leia com calma, o capítulo da bênção e da maldição. No verso 40, Deus diz assim para Israel: se vocês me desobedecerem, estou sintetizando o texto, quando entrarem na terra da promessa, haverá um tempo que vocês terão muita oliveira, muita azeitona, mas não terão azeite, porque eu vou derrubar o vosso fruto. Por que Deus diz que tem oliveira, tem azeitona, mas não tem azeite? Porque o fruto caiu? Porque fruto caído não produz azeite bom. Quando o fruto cai e fere, o azeite não fica com a mesma qualidade. É por isso que se esticava um lençol debaixo da oliveira, para o fruto não cair no chão, cair no lençol. Por quê? Porque fruto caído não produz azeite bom. O problema é quando o fruto caiu e ainda acha que está produzindo azeite bom. Depois que o agricultor pegava as azeitonas, levava para a prensa, para o Getsêmani. Quando chegava no Getsêmani, na prensa, a pedra maior, começava a esmagar as azeitonas. Uma canaleta, a vasilha lá embaixo, esperando o azeite descer. A azeitona estava verde, robusta, linda, lá na oliveira. Mas quando colocou na prensa que apertou, não saiu azeite, só saiu polpa, só saiu carne. O agricultor olhava e dizia: o produto da oliveira mentiu. Parecia que tinha azeite, mas não tinha. Que a gente só descobre se tem azeite ou não quando a azeitona vai para a prensa. Por que Jesus tem que ir para a prensa antes de ir para o Calvário? Porque ele traz uma prerrogativa sobre si. Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo. Cristo no grego, ungido. Machia no hebraico, ungido. Messias no nosso português, ungido. E não dá para separar unção de azeite. Por que Jesus tem que ir para a prensa antes de ir para o Calvário? Para mostrar que a unção dele não é de mentira. Porque um falso Cristo não ia aguentar aquela pressão. Mas quanto mais aperta, mais ele mostra no mundo espiritual: a minha unção não é de mentira. Eu não sou um falso Cristo. Quem me ungiu foi o Pai. Minha unção é verdadeira. Pode apertar o quanto quiser, porque a minha unção não é de mentira. Está entendendo agora por que Deus está permitindo você passar por essa prensa? É para mostrar no mundo espiritual que a sua unção não é uma farsa, que quem te ungiu foi Deus, quem te separou foi Deus, quem derramou o óleo foi Deus. E deixa eu liberar a palavra aqui essa madrugada: e quanto mais a prensa te apertar, mais azeite vai pingar da sua vida, mais azeite vai sair da sua vida, mais azeite vai sair do seu ministério. Talvez o inferno olhou e falou: quando apertar, ele desiste, quando apertar, só vai sair carne, quando apertar, não vai ter azeite. Mas para vergonha do inferno, tem gente aqui nessa vigília que a prensa está apertando, está esmagando, mas o azeite está pingando, está descendo, porque quanto mais aperta, mais azeite sai. O azeite é o que há de melhor dentro da azeitona. Aguça o seu ouvido mais uma vez. Deus está dizendo que nessa prensa, o que há de melhor dentro de você vai ser colocado para fora. Vou repetir: o que há de melhor dentro de você vai ser colocado para fora. Gente aqui com grandes sonhos, projetos, ministérios, gente aqui com muito azeite dentro de si. Essa prensa vai colocar para fora tudo que Deus colocou aí dentro, vai se externar. Se prepare para coisas começarem a fluir na sua vida. Se prepare para coisas começarem a fluir na sua vida. Por quê? Porque quando a prensa aperta, o que há de melhor dentro de nós aparece. Aguenta a pressão. Aguente a pressão. Jesus volta pela terceira vez e olha o que ele está dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Escute, irmão, regra básica do português, o pronome este, não é esse, é este. Esse, algo que está longe, este, algo que está perto. No mundo espiritual, o cálice está diante de Jesus. Pai, eu estou vendo ele aqui, ele está na minha frente. Se possível, passa este cálice. Escute, irmão,
Que cálice é esse que Jesus está vendo? Que cálice é esse no mundo espiritual que Jesus tem que beber? Isaías fala sobre ele, Ezequiel fala sobre ele, Jeremias fala sobre ele, Apocalipse fala sobre ele. É o cálice da ira que Jesus tomou no nosso lugar. Veio sobre Deus, veio sobre Jesus, da parte de Deus. Era para nós tomarmos o cálice da ira, ele tomou no nosso lugar. Mas sabe o que é bonito disso tudo, pastor? O senhor já deve ter pregado sobre isso. Mateus 26, 28. Jesus, antes de ir para o Getsêmani, no cenáculo, ele pega o cálice da nova aliança e diz para os discípulos: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebam em memória de mim. Repare que ele disse: é o cálice da aliança. Me ajuda, é o cálice da aliança. É o cálice da comunhão, da aliança. Esse cálice era dele com o Pai. Ele pegou o cálice dele e deu para a gente. Pegou o nosso e falou: deixa que eu tomo. O cálice da comunhão era meu com o Pai, eu compartilho com vocês. O cálice da ira era do Pai e de vocês, deixa que eu tomo. É por isso que quando você participa da ceia aqui, você não pode participar do cálice como se estivesse tomando Coca-Cola ou café. Porque quando você toma o cálice aqui, você está dizendo: era para eu estar tomando o cálice da ira por causa do meu pecado, mas eu estou tomando o cálice da comunhão, porque o cálice da ira ele tomou no meu lugar. 3 vezes Jesus ora, e 3 vezes. Quando ele volta, ele vira para os discípulos e diz assim: precisa mais orar, precisa mais vigiar, pode dormir tranquilo. O traidor está entrando no jardim, chegou a minha hora. Quando ele se levanta, olha o que o texto diz: que vem Judas com os soldados, os guardas do templo, vem prender Jesus. Judas se aproxima e Jesus faz uma pergunta enigmática para Judas. Jesus sabe de tudo que Judas fez, mas Jesus diz para ele, diz assim: aqui vieste, amigo. Isso aqui sempre deu um nó na minha cabeça. Como é que Jesus, sabendo de tudo que Judas tinha aprontado, ainda chama ele de amigo? Judas não pode chamar Jesus de amigo. Judas chega e diz assim: Rabi. Jesus diz: amigo. Jesus, como diz Augusto Cury, é o psicólogo dos psicólogos. Ele sabe onde toca. Em outras palavras, Jesus está dizendo: minha consciência está limpa, eu ainda posso te chamar de amigo. Agora a sua já não permite mais me chamar de amigo. Aí manietaram Jesus, como eu já disse aqui, prenderam ele. Quando prenderam Jesus, um dos discípulos, Mateus não diz qual é, Mateus diz que um dos discípulos sacou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Mateus não diz quem foi o discípulo, Mateus não diz qual o nome do homem, Mateus não diz qual orelha, mas João vai dar todas essas informações. E nós vamos para João aqui rapidinho para eu poder orar por você. Por quê? Porque a visão de João é diferente da visão de Mateus. Mateus mostra um Cristo triste, Mateus mostra um Cristo que está dizendo: minha alma está cheia de tristeza. Mateus mostra um Cristo que está sendo manietado, mas João mostra que Getsêmani também é lugar de vitória. Mateus mostra que Getsêmani é lugar de sofrer, João mostra que Getsêmani também é lugar de ter vitória. Onde é que está isso, pastor? João capítulo 18, vamos lá rapidinho. João capítulo 18, a partir do verso 2, olha a diferença da narrativa. Se Mateus 26, Jesus está triste. Se Mateus 26, Jesus está sendo manietado. Olha João 18, a visão que João dá sobre o Getsêmani. João capítulo 18, verso 3, diz assim: tendo pois Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando pois lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe pois a perguntar: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Verso 10 de João 18. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. João dá informações que Mateus não dá.
João diz o nome do discípulo que cortou a orelha do camarada, Pedro. João diz o nome do cara que teve a orelha cortada, Malco. João diz qual orelha foi cortada, a direita. Agora olha a diferença da narrativa. Em Mateus, Jesus chega e diz: minha alma está cheia de tristeza até a morte. João não escreve sobre isso. João diz que Jesus está no Getsemane. Aí Judas vem com a corte e os guardas do templo. Aguça o ouvido. Uma corte é a 10ª parte de uma legião romana. Se uma legião são 6.000 homens, uma corte são 600. Os guardas do templo, mais 50 homens aproximadamente. Não foi meia dúzia de soldados prender Jesus no Getsemane. Não sei se a corte estava completa, mas centenas de homens armados entraram no Getsemane para prender Jesus. E olha a incoerência, olha a incoerência. Reuniram um pelotão para prender o Senhor dos Exércitos. Pegaram em armas para prender o príncipe da paz. Acenderam lanternas para achar a luz do mundo. O que eu quero que você entenda aqui? Qual o plano de Satanás? Qual o plano de Judas ali? Lembrando que Judas está possesso por Satanás. Jesus está na prensa. O diabo nunca quis que Jesus fosse para o Calvário. Desde que Jesus nasceu, através da vida de Herodes, mandou matar as crianças porque queria que Jesus morresse. Jesus com 30 anos vai ser tentado. Ele não quer que Jesus vença. Ele não quer que Jesus vá para o Calvário, desculpa. O diabo sempre fez de tudo para que Jesus não concluísse o plano da salvação. Agora Satanás vem em possesso, Judas vem em possesso por Satanás, trazendo com ele centenas de homens armados. O que você tem que ter em mente com esse texto aqui? É que é o melhor plano que o diabo tem para aquela madrugada. O melhor plano que o diabo tem para aquela madrugada é aquele: homens armados entrando no Getsemane. Por quê? Ele queria que Jesus criasse uma guerra. Ele queria que Jesus reagisse. Ele queria que Jesus não se entregasse. Ele queria que Jesus não fosse para o Calvário. Quando você está na prensa, quando você está no Getsemane, o diabo reúne todo o poder bélico que ele tem. Satanás pega as melhores armas que ele tem e vem contra a sua vida, porque ele acha que você está num momento de fragilidade, ele acha que você está num momento de perda. Agora o diabo está entrando com o melhor plano que ele tem no Getsemane. Mas quando ele está entrando, olha o que o verso 4 diz, de João 18: sabendo pois Jesus de todas as coisas, adiantou-se. Adiantar aqui não é adiantar o tempo, é tomar a frente da situação. O diabo vem com o melhor plano que ele tem, mas Jesus tomou a frente. Opa, 4 glória a Deus na esquerda, vou repetir. O diabo vem com o melhor plano que ele tem, mas Jesus tomou a frente. E quando Deus vai à frente é para dar vitória. Quando Deus vai à frente é para mudar o rumo da história. Gente que entrou aqui na prensa, Deus te trouxe para dizer: você está na prensa, mas eu tomei a frente da situação. O diabo não vai te tocar na prensa. Por quê? Porque eu tomei a frente da situação. E quando Deus toma a frente é para dar vitória. 1 Crônicas capítulo 14, verso 14. 2 Samuel capítulo 5, a partir do verso 1. Davi está em guerra contra os filisteus. Ele ora a Deus e diz assim: Senhor, se eu descer essa guerra, o Senhor vai me dar vitória. Se eu descer essa guerra, o Senhor vai destruir o inimigo. Deus falou: Davi, eu vou te dar uma prova. Fica debaixo das amoreiras. Quando você ouvir barulho de exército marchando na copa das amoreiras, vai, porque eu já fui na sua frente. Davi está debaixo das amoreiras. Daqui a pouco barulho de exército, tropa marchando. Aonde? Na copa das amoreiras. Plá, 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 plá. Exército marchando. Davi vai à guerra. Quando Davi chega no vale, os filisteus já estão mortos. Por quê? Porque Deus foi na frente. Irmão, você sabe onde é a copa da amoreira? A copa da amoreira é a ponta das últimas folhas da árvore. Deus disse assim: Davi, aonde ninguém anda, eu marcho com meu exército. Vai, porque eu já fui na tua frente. Erga a mão que eu vou liberar a palavra. Enquanto você está aqui nessa vigília, o diabo estava armando o laço, mas Deus já tomou a frente. Deus já foi na tua frente. Deus já foi na tua frente. Só quem crê que Deus tomou a frente, de mão erguida aí, adora o nome do Senhor. Enquanto você está na prensa, Deus vai na tua frente. Se o diabo pensou que porque você estava na prensa ele ia te destruir, Jesus já tomou a dianteira da situação. Tem gente aqui, pastor Wellington, que precisa resolver problemas depois desse feriado.
Gente aqui que tem consulta médica e está com medo de ir. Gente que tem audiência e está preocupado se vai ou não. E Deus está dizendo, vai porque eu já fui na tua frente. Se o diabo pensou que porque você estava na prensa você era um alvo fácil, eu tomei a dianteira. Quando Jesus toma a dianteira, olha o que acontece. Sabendo de Jesus de todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Verso 6, quando pois lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. O diabo está entrando no jardim com o melhor plano que ele tem. Essa cena já tinha acontecido uma vez. Lá no Éden, o diabo entrou no jardim. Resultado, um Adão escondido atrás das árvores quando Deus foi lá. Deus entra no Éden depois da queda de Adão. Está lá Adão escondido atrás das moitas. Adão, onde estás? Aí o diabo pensou, esse é o segundo Adão, porque Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. Se por um homem o pecado entrou, através de um homem também fomos salvos. Aí o diabo pensou, ele é o segundo Adão. Eu já conheço Adão. Ele tem natureza humana igual de Adão. É fraco igual Adão. Só que quando ele entra no jardim, o seu melhor exército, ao invés de encontrar um Adão escondido atrás das árvores, ele encontra um Adão saindo da escuridão das árvores, dizendo, está procurando quem? Está procurando quem? O primeiro era covarde e se escondia. Eu tomo a dianteira, está procurando quem? A Jesus, o Nazareno, sou eu. Esse sou eu aqui é o mesmo eu sou de Êxodo 3. Está procurando quem? Jesus, o Nazareno, sou eu. Quando pois lhe disse, sou eu, primeira coisa que aconteceu, recuaram. Opa, 4, glória a Deus, vou repetir. O diabo está entrando com tudo que ele tem. Verso 6, quando pois lhe disse, sou eu, recuaram. Sabe esse melhor plano que o diabo armou contra a tua família? Ao som da voz de Jesus, vai ter que recuar. Essa calúnia recua essa noite. Essa fofoca vai recuar essa noite. Esse levante do inferno vai recuar essa noite. Essa investida do inferno vai recuar essa noite. Pela fé que eu já estou vendo, crente voltando para casa depois da vigília, e os demônios recuando, 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 recuando. Porque Jesus disse, sou eu. Olha o que o texto diz. Recuaram, verso 6, e caíram por terra. Além de recuar, pastorzão, caíram por terra. Sabe aquele melhor plano que o diabo tinha tramado contra a sua vida? Ao som da voz do mestre, essa madrugada, os melhores planos do diabo, além de recuar, vão cair por terra. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Não tem lanterna do inferno, não tem achote, não tem arma do inferno que te impeça de passar por esse Getsemane. Eu declaro, os planos do diabo em nome de Jesus vão cair por terra. Para fazer isso aí profeticamente contra a sua família, contra os seus sonhos, Está procurando quem? Jesus, o Nazareno, sou eu. Recuaram, caíram por terra. Os caras se recompuseram, pastor. Aí, pastor Alexandre, meu amigo. Os caras se recompuseram, verso 8. Jesus perguntou de novo. Verso 7, desculpa. A quem buscais? Eles disseram, Jesus, o Nazareno.
Verso 9, verso 8, desculpa. Já vos disse que sou eu. Se, pois, buscai a mim, deixai ir estes. Aí o texto diz, João diz, para cumprir a palavra que ele tinha dito: dos que me deste, nenhum eu perdi. Duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, ele não vai te perder na prensa. Ele não vai te perder na prensa. Olha o que ele diz. Segundo, se buscar a mim, deixar ireis. O que ele está fazendo? Se o seu negócio é comigo, diabo, deixa eles. Porque o diabo não pode atingir Deus. E por não poder atingir Deus, ele tenta atingir quem Deus ama, eu e você. Só que aí Jesus compra a briga e diz: se o negócio é comigo, deixa ele. Não, vou melhorar a aplicação. Deus está comprando briga de muita gente aqui essa noite. O negócio é comigo, deixa eles. Só que nós temos esse problema. Tem dia que a gente não entende o que Deus quer fazer. E aí o impulso vem. E eu vou concluir aqui. E a gente age igual Pedro. Jesus disse: o negócio está comigo, está tudo aqui. Aí Pedro não se dá por satisfeito, desembainha a espada e corta a orelha direita de Malco. Cuidado, Hollywood pode ter te enganado. Malco não é soldado romano. Malco é servo do sumo sacerdote. Ele está representando Caifás. Agora eu vou voltar para a narrativa de Mateus, vou ler e já vou orar por você. Por quê? Porque Mateus dá detalhes que João não dá. Um texto complementa o outro. O nome disso é contexto remoto. Vocês sabem muito bem disso. Essa é uma igreja cheia da palavra. Contexto imediato, que está no texto, antes e depois. Contexto remoto, você lê um texto, tem que ler outro texto em outro livro ou em outro capítulo para entender aquele que você leu. Então, um texto vai preenchendo o outro. Agora, olha o que Mateus escreve. Mateus 26, 52. Então Jesus disse-lhe, agora a gente já sabe que é Pedro, né? Que é o verso 51 de Mateus, não diz quem foi. Mas no verso de João disse, a gente já sabe, Mateus 26, 52. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Pedro, guarda essa espada. Por quê, Senhor? Porque a vida é a lei da semeadura. Gálatas 6,7, tudo que o homem planta, ele colhe. Então, Pedro, se você usar a espada, alguém vai usar a espada contra você. Guarda a espada. Para ter uma boa colheita, tem que ter uma boa semeadura. Guarda a espada. Porque tem dia que a gente está na prensa e quer usar as nossas espadas para ir à forra. Aí o primeiro que aparece, a gente quer cortar a orelha. Imagina meio que uma cena de Matrix no Getsemane. Pedro era pescador, não era guerreiro, mas ele mirou na cabeça e quando foi cortar, Malco dá aquela esquivada e a orelha de Malco voa fora. Aí Jesus diz: guarda a espada, Pedro, não precisa disso não. Olha o que Jesus diz no verso 53. Isso aqui é extraordinário. Ou pensas tu, é uma pergunta, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai? E ele não mandaria mais de 12 legiões de anjos aqui para defender a gente? Espera aí, cada legião 6.000. Era Jesus e mais 11. Ele falou: eu pedia 12, ou seja, Pedro, para cada um de nós aqui eu pedia 6.000 anjos. Para cada um de nós aqui eu orava, agora meu pai mandava 6.000 anjos. O que Jesus está dizendo? Pedro, não é ele que está no controle, sou eu. Você tem noção do que é 12 legiões de anjos? Vai dar 72.000 anjos. 12 legiões vai dar 72.000 anjos. Um anjo do Senhor, Isaías 37, 38, se não me engano, capítulo 37, não sei se é no 37 ou no 38. Um anjo do Senhor desceu no arraial de Senaqueribe e passou. Irmão, o anjo não lutou. O anjo passou. Morreu 185.000 numa noite. Imagina se esse anjo decide lutar. Aí Jesus falou: se eu quisesse eu orava agora, meu pai mandava 72.000 anjos aqui no Getsemane. Aí eu fiz as contas, pastor Luiz. Se um anjo matou 185.000, 72.000 anjos acabam com a população global 5 vezes. 72.000 anjos acabavam com a população global 5 vezes. O que Jesus está dizendo? Pedro, quem está no controle sou eu. Não é Judas e nem o diabo. Eu já poderia ter acabado com isso há muito tempo. Mas sabe por que eu não acabei? Como é que ia se cumprir o que está escrito? Pedro, sabe por que eu não acabei com essa prensa ainda, Pedro?
que como é que ia se cumprir o que está escrito. Então o que eu aprendi aqui, irmãos, com essa lição do Getsemane? Tem provas que Deus já poderia ter me tirado dela, mas eu tenho que passar para cumprir o que está escrito. Sabe o que é bonito disso tudo? Jesus aguenta a pressão. Assim que o dia amanhece, ele é julgado por Pilatos, enviado para Herodes, retorna para Pilatos. Jesus foi julgado 6 vezes até o dia amanhecer, até a hora de ir para a cruz. 3 julgamentos religiosos, 3 julgamentos civis. Anás, o sumo sacerdote aposentado, Caifás, o sacerdote em exercício, e o Sinédrio. 3 julgamentos religiosos. 3 julgamentos civis, Pilatos, Herodes, Pilatos. Por que ele não foi julgado 7 vezes? Porque 7 é o número da perfeição. O julgamento tinha que ser justo. Então foi 6 porque é o número de homem. Porque o julgamento justo quem vai fazer é Deus. Jesus é condenado à cruz, João 19, 17. Coloca a cruz nos ombros e sai em direção ao Calvário. Às 3 horas da tarde entrega o Espírito ao Pai. José de Arimateia e Nicodemos pedem, João 19, a partir do verso 31. Pedem Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz, vão lá e tiram. Vale a pena enfrentar o Getsemane, pastor? Vale. Por quê? Getsemane é lugar de se espremer a azeitona, correto? Lugar de aguentar pressão. Quando José de Arimateia e Nicodemos vão tirar Jesus da cruz, a honra começa a chegar. Por quê? Porque o texto diz que José de Arimateia levou 100 libras de mirra, óleo, para passar em Jesus. 100 libras. 1 libra, 327 gramas. 1 libra, 327 gramas. 100 libras, 32 quilos e 700. É muito óleo para passar num defunto. É muito óleo para passar no corpo do defunto. Agora, por que Jesus recebe tanta mirra quando foi para o sepulcro, depois do Calvário? Escute, porque quando ele nasceu, ele ganhou 3 presentes: ouro, incenso e... Então alguém pensou, pode ter mirra no começo, mas no final não vai ter. Aí Deus falou, não, a mirra do final vai ser maior do que a mirra do começo. Eu sou Deus que manda unção no começo, sou Deus que manda unção no meio, e também sou Deus que manda unção no final. Aguenta a pressão que vai valer a pena. Levaram ele para o sepulcro, pastor. Já foi cantado aqui, irmão. Só estou pregando o que já foi dito. Nada de novo. Ao 3º dia, domingo de manhã, João 20. Maria Madalena e a outra Maria correm para o sepulcro. Chegam lá, a pedra do sepulcro removida de dentro para fora. Elas voltam correndo, avisam aos discípulos: olha, levaram o corpo do mestre, alguma coisa aconteceu. Aí Pedro e João vão correndo. João 20, a partir do verso 1. João chega na frente, mas não entra. Pedro chega depois, mas entra. Quando Pedro entra, ele vê os lençóis caídos no lugar, e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus dobrado num lugar à parte. Todo mundo sabe que o lenço era um costume judeu. Quando alguém visitava a casa do outro que deixava o lenço, estava dizendo: gostei da visita e vou voltar para buscar. Só que ele não vai voltar para buscar um lenço, vai voltar para buscar um povo. Só que o que eu acho bonito é ele ter dobrado o lenço. O lenço estava dobrado, me ajuda aí, o lenço estava? Não, o lenço estava? Quem sai da morte dobrando o lenço não está com pressa de sair. Jesus não fugiu da morte, ele deu tempo de dobrar o lenço, está saindo vitorioso, com calma. Eu venci. Quem venceu não sai com pressa, quem venceu não sai correndo. Deixa eu dobrar o lenço. Deixa eu dobrar o lenço. Aí a Maria volta. Madalena, porque mulher é mais insistente que homem, mais persistente. Maria volta, foi cantada aqui. Aí quando ela olha, ela vê 2 anjos, irmão. João 20, 12, depois você leia. João 20, verso 12. Primeira vez ela não entrou, na segunda ela olhou. Quando ela olhou no lugar que estava o corpo de Jesus, quem está me ouvindo, diga amém. Olha a cena que ela se depara. No lugar que estava o corpo de Jesus, ela viu 2 anjos. Uma sentada à cabeceira e outra aos pés. Me ajuda, quantos anjos? Uma à cabeceira e outro? Eu fui lá. Normalmente os sepulcros são assim: deita-se a pessoa sobre uma espécie de uma caixa, enrolava-se em lençóis, colocava-se uma pedra de mármore, de alguma coisa, como se fosse uma caixa. Maria chegou lá, quando ela olhou, nesse lugar que estava o corpo de Jesus, tinha 2 anjos, uma à cabeceira e outra aos pés. Eu e você, numa visão, 2 anjos em cima de uma caixa, é espantosa, mas não tem muito significado. Mas para um judeu, 2 anjos em cima de uma caixa. No Antigo Testamento tinha uma caixa com 2 anjos.
feita de madeira de cetim, revestida de ouro, 75 de altura, 75 de largura, 1,25 de comprimento, a arca da aliança. Dentro da arca, o cajado de Arão, o pote com maná e as tábuas da lei. Só que essa caixa tinha uma tampa chamada propiciatório, aonde se espargia o sangue. Propiciatório vem de tornar propício mesmo. Éramos impróprios, mas pelo sangue nos tornou propícios. Propiciatório. Só que no Antigo Testamento os dois anjos tinham rosto de criança e olhavam para dentro da caixa. Por que tinha rosto de criança e olhava para dentro da caixa? Porque dentro da caixa habitava a glória. Dentro da caixa o maná não apodrecia, dentro da caixa a vara de Arão não parava de florescer, dentro da caixa habitava a eternidade. Por que os serafins têm rosto de criança, os querubins têm rosto de criança? Porque Jesus disse que para entrar na glória, para entrar no reino, tem que ser como criança. Já era um prelúdio, já era sombra do que estava por vir. Só que a caixa sumiu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, desapareceu, ninguém sabe onde foi parar. Mas quando Maria Madalena entra no sepulcro, ela vê uma nova caixa. Só que agora os anjos não estão olhando para dentro, os anjos estão olhando para fora, uma cabeceira outra aos pés. Por que os anjos agora não olham para dentro, olham para fora? Porque antes a glória habitava numa caixa, e agora a glória morreu e ressuscitou. E onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, a glória está no meio, a glória está no meio, a glória está no meio. Fala para uns 4 aí, aguenta a pressão, vai valer a pena, diga aí. Aguenta a pressão, vai valer a pena. Eu vou destacar 3 cenas do Getsemane. E você escolhe com qual você vai ficar. E a mensagem vai terminar desse jeito. Quem é da década de 90 aqui, eu era muito criança, mas eu lembro. Quem é da década de 90 lembra de um programa que tinha na Rede Esgoto, ou Rede Globo, desculpa. Você decide. Essa mensagem aqui, você decide o final. 3 cenas eu vou destacar no Getsemane, você escolhe com qual você vai ficar para a sua vida. Ou tem mais alguém no Getsemane além de mim aqui? Deixa eu ver, tem mais alguém? Você que está na prensa. Vou te dar 3 opções para terminar. Primeira opção, Jesus e o cálice. Jesus ora, Pai, se possível, passa o cálice. Uma pergunta que eu faço aos senhores e às senhoras: Deus passou o cálice dele? Não, ele teve que beber. Amargo. Conduziu ao Calvário. Mas o resultado? Sepulcro aberto. E um nome que está acima de todo nome. Esse cálice é o cálice da vontade de Deus. Não vou chamar de cálice da ira, vou chamar de cálice da vontade de Deus. É amargo, te conduz ao Calvário, mas o resultado é uma vitória inigualável. Mas tem uma segunda cena no Getsemane, qual? O beijo de Judas. Se o cálice representa a vontade de Deus, o beijo de Judas representa o quê? A vontade do diabo. Qual é a vontade do diabo? Que eu e você peguemos o mesmo caminho de Judas. Qual o caminho de Judas? Trocar as coisas eternas por coisas temporais. Zaqueu trocou o dinheiro por Jesus. Judas trocou Jesus pelo dinheiro. O diabo quer que na prensa você troque Jesus por coisas efêmeras, coisas fugazes, coisas passageiras. Resultado, perdição eterna. Mas tem uma terceira cena no Getsemane, qual? A espada de Pedro. Se o cálice representa a vontade de Deus, o beijo de Judas representa a vontade do diabo, a espada de Pedro representa o quê? A vontade da carne. Qual é a vontade da carne? Age com a sua própria força. Qual a vontade da carne? Faz o que está na sua cabeça, faz o que está na sua teia. Feriu uma face? Vai lá e não dá outra não, corta a orelha de alguém. Age no impulso, é o que a carne diz. Só que o resultado, queda de Pedro, e se Jesus não restaura Pedro, Pedro tinha pegado o mesmo caminho de Judas. Então na prensa você tem 3 opções: o cálice da vontade de Deus, o beijo da vontade do diabo, ou a espada da vontade da carne. Você decide como vai passar por essa prensa. Vou te dar um conselho: fica com o cálice, porque ele é amargo, mas o sepulcro fica vazio.
Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus.